Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina de número 72. Bancada Azulina, onde a gente vai fazer um balanço da nossa participação na Copa do Nordeste, onde caímos nas semifinais, e falar do jogo de ontem entre Confiança e Frei Paulistano. E para fazer esse bancada aqui comigo, eu tenho uma novidade, tenho um estreante aqui, substituindo Fernando DG como estrangeiro na bancada, já que Fernando DG hoje não vai participar. Temos aqui Felipe Moura, diretamente de Minas Gerais. Salve, Felipe, seja bem-vindo. Como é que você tá, meu camarada? Salve, salve, nação azulina. Aqui quem fala é Felipe Moura. Eu falo diretamente de Betim, Minas Gerais. E é uma honra estar aqui com vocês aqui no Bancada Azulina. Espero poder contribuir aí com algumas informações aqui direto de Minas Gerais. E é isso. Vamos que vamos. Valeu, meu camarada. Felizmente você ia poder assistir 2 jogos de Confiança aí. Não vai ser possível por conta da pandemia, mas outros jogos chegarão. Continuando aqui com as apresentações, Silvia Menezes. E aí, Silvinha, como é que você tá, minha querida? Como tá nesse final de semana? Fala, Mike, fala, Bancada Azulina, bem-vindo, Felipe. Tô barreada, né, com o jogo de ontem, mas tentando me conformar que agora será desta maneira. Mas de final de semana tô bem, graças a Deus, e é isso, Mike. Valeu, minha amiga. Falaremos ainda muito desse jogo de ontem. E fechando, por enquanto, a bancada aqui comigo, Daniel Tete. E aí, Daniel, como é que você tá, meu querido? Como é que tá seu final de semana? Opa, Mike, tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite, ouvintes. Boa noite, nação. Boa noite, Silvia. Seja Felipe, bem-vindo, Felipe Moura, né? É muito bom poder ter novos amigos aqui para poder debater com a gente. E, como sempre, bastante alegre e feliz de poder estar falando sobre Confiança numa semana bem movimentada, né? E com bastante expectativa aí para a próxima semana também. Muito bom estar aqui. Valeu, meu amigo. E a gente está esperando que talvez Ellen Graça apareça. Está carregando a pistola, porque hoje ela vem pistolar aqui bastante. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Você também vai achá-lo no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Caso tenha alguma dúvida de como ouvir o nosso podcast de uma maneira mais confortável, entre em contato com a gente e a gente explica tudinho com o maior prazer. Então vamos lá, vamos começar a falar de Copa do Nordeste. Então vamos falar um pouco desse jogo contra o Bahia e depois a gente faz um balanço de como foi a nossa participação. Felipe Moura, como é que você vê esse jogo, essa semifinal contra o Bahia, onde a gente era franco atirador e quase conseguimos pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Então, quando todo mundo estava esperando que o Bahia nos engolisse, a gente conseguiu segurar o ímpeto do tricolor baiano. Como foi que você acompanhou esse jogo? Como é que você sofreu aí com essa semifinal? Mike, eu sofri bastante aqui em Minas Gerais. Vou te dizer que já era esperado a gente jogar bem fechadinho contra o Bahia, porque é muito complicado, dadas a técnica, né? Dada a técnica do Bahia, né? E ainda mais pelo Bahia ser treinado pelo Roger Machado, seria muito complicado para o Confiança jogar muito ofensivo. E aí, se a gente jogasse muito aberto contra o Bahia, era de 5 para cima, se brincasse. E, para mim, eu vejo o time como... Eu vejo essa campanha na Copa do Nordeste como uma campanha sólida, né? A fase de grupos, a gente fechou a fase de grupos em primeiro da chave, pegamos o Santa Cruz, time bem forte, empatamos em 0-0, levamos para os pênaltis, Rafael Santos brilhou nos pênaltis, né? E o time passou para a semifinal. Na semifinal a gente não chegou, vamos dizer assim, com aquela coisa de se o Bahia vacilar muito, o Confiança passa. A gente jogou ali para empatar e ir para os pênaltis. E eu acredito que se tivesse ido para os pênaltis, teríamos
passado, com certeza. Eu acredito muito que Rafael teria feito boas defesas, apesar que o Bahia tem bons batedores, Gregory, o Fernandão, o Rodriguinho, mas com certeza a gente teria, se levasse para os pênaltis, a gente teria passado tranquilamente. Enquanto aqui só terminando aqui, quanto a sofrência aqui em Betim, cara, foi difícil. No pós-jogo eu vou falar para você que eu fiquei muito enraivado com o gol que a gente tomou, mas depois a gente vai para e percebe que a nossa caminhada até a semifinal foi muito boa. Silvia Menezes. Silvia, ontem, enquanto a gente estava ali se enganchando com o Frei Paulistano pelo Campeonato Sergipano, aconteceu o primeiro jogo da final e o Bahia foi derrotado por 3-1 pelo Ceará, um time do Ceará que é um time, vamos dizer, dos 4 da Série A, talvez ali empate com o Sport, um dos times que ainda estão procurando espaço. Diante desse resultado, diante de um resultado tão elástico, será que se a gente acreditasse, dava para passar pelo Bahia, ou ali o resultado de ontem foi muito mais mérito do Ceará ou com circunstancial? Eu não assisti o jogo, né, porque estava assistindo do Frei Paulistano, mas diante das estatísticas, assim, de time, de comparação, time que é Série A, que tá junto com o Bahia na Série A, era tipo assim, teoricamente, um confronto equilibrado, levando em consideração esses aspectos. No entanto, a gente sabe que, tipo assim, como já falamos em bancadas anteriores, que o Bahia é um time muito qualificado. Eu quero acreditar que o Bahia não tivesse em um bom dia, ou então a estratégia do Ceará encaixou, né? O Bahia talvez não tivesse preparado com tal forma talvez o Bahia não tivesse preparado como o Ceará entrou, melhor dizendo. E acredito que seja isso, porque o Bahia, eu acho que ele tá disputando o Baianão, nem sei se ainda tá, com o time sub-23, né? Então não tem a desculpa que nem a nossa, que a gente tem um time para competir em todas as competições que a gente está. E acredito que tenha sido isso, uma dia do Bahia, mas que também o Ceará não é um adversário que seja desprezível. Tipo assim, acredito que até os comentários de dentro nos comentários assim, na imprensa e tal, é que talvez fosse um elenco ou um jogo equilibrado, porque são 2 times de Série A, ainda que o Ceará não tenha um elenco muito bom. Ele tá na elite do futebol brasileiro, é um time reconhecido, então, e eu tenho muito comigo que todo jogo começa 0-0 e que assim, cada partida é uma história. Talvez a estrela de Rodriguinho não tenha brilhado. O gol quem fez foi Fernandão. Não sei se Gilberto estava na partida. E eu acredito que tenha sido isso. E fica aquele gostinho de dizer assim, meu Deus, será que se a gente tivesse ali, se aquele Danielzinho não tivesse entrado, feito aquele gol, como é que seria o nosso jogo contra o Ceará, né? Eu acho que fica aquela angustiazinha dos 2 minutinhos que faltavam. E que o Bahia fez o gol, mas acredito que tenha sido isso, Mike, uma dia do Bahia, e talvez o Ceará com uma estratégia de jogo qual o Roger não tenha estudado de tal maneira, ou que tenha surpreendido. Valeu, minha amiga. Só uma informação, o Bahia não está mais com o time sub-23, que não era nem sub-23, né? Era mesclado, que eles chamavam time de transição. Durante a pandemia, esse time foi desfeito e o Bahia está usando reservas de jogadores da base para disputar o Campeonato Baiano. Inclusive, jogou hoje contra a Jacuipense, empatou por 2-2. Já tinha vencido o primeiro jogo de ida das semifinais por 2-0, salvo engano, e vai fazer a final agora. Acho que com o Atlético de Alagoinhas. Aí eu tenho que pegar essa informação que o Atlético de Alagoinhas tinha goleado a Juazeirense no jogo de ida e nesse jogo dificilmente o Cancão reverteu o placar. Mas aí é pra gente confirmar. O Mike, sim, vai ser contra o Atlético Goianiense. Atlético de Alagoinhas, isso mesmo. Daniel Tete, quero que você faça. Vamos começar a fazer o balanço aqui
dessa participação na Copa do Nordeste. Chegamos em quarto colocado, fizemos a semifinal. O que poderia ser diferente no aspecto assim, o que poderia ser melhor nessa campanha que começou ano passado com a pré-Copa do Nordeste contra o Sampaio e que chegamos até a semifinal. E claro, se você quiser falar alguma coisa do jogo do Bahia, fique à vontade também. Olha, Mike, você lembrou bem. Essa campanha começou na pré-Copa do Nordeste, naquele duelo duplo contra o Sampaio, né? Que Confiança já foi muito bem desde ali. E eu visualizo essa campanha de Confiança de forma global como uma campanha muito boa, que eu acho que com certeza trouxe bastante surpresa até para a gente, para a sua própria torcida, para a torcida do Confiança, né, por ter ido tão bem, ter ido longe, né, e realmente foi uma campanha muito boa. Só faltou a cereja do bolo de estar na final ontem, né, ontem e creio que terça-feira ou quarta, né, no segundo jogo, claro. Mas assim, a gente não pode pegar a partir da derrota de quarta-feira e desprezar tudo que passou, porque eu acho que foi uma campanha muito boa. A gente derrapou um pouquinho ali no finzinho da primeira fase, mas claro, numa competição tão nivelada, tão difícil, é quase impossível você começar muito bem e do início até o final. Sempre tem um pouquinho de altos e baixos, mas pegando por completo, como você mesmo disse, desde a pré-Copa do Nordeste, foi uma coisa assim que alegrou bastante o torcedor, tenho certeza disso. Faltando só a gente estar nessa final. E sobre especificamente o jogo, eu posso dizer que mesmo com a vitória do Frei Paulistano, ainda está aquele ranço, eu tô ainda com aquele ranço, com aquele gosto ruim na boca da derrota, né, meio amargo, né, porque a gente chegou assim, tão pertinho de pelo menos levar para os pênaltis e comigo, né, não posso dizer que não posso dar certeza nenhuma absoluta, mas assim, comigo eu tinha uma certeza de torcedor apaixonado que nos pênaltis a gente, como foi com Santa Cruz, a gente ia passar, que a gente tinha ótimas chances pelo goleiro que a gente tem, pela qualidade que os batedores contra o Santa Cruz demonstraram nas penalidades. Então, assim, eu estava muito esperançoso. E com aquele gol no finzinho do jogo, rapaz, foi uma coisa, posso dizer, até traumatizante. Foi traumatizante para mim, porque eu estava muito empolgado com o desempenho do time, aquela defesa toda fechadinha, sem deixar o Bahia entrar hora nenhuma, o Bahia já agoniado ali, rodando a bola de um lado para o outro, e sem conseguir armar nada, entrar, infiltrar nada, e faltando 5 minutos a gente toma aquele gol, e assim, parece que tudo desabou por cima de mim aqui em casa, e ainda com meu menino do lado começou a chorar. Então, assim, foi complicado e eu tô com ranço até hoje. Eu acho que talvez só com o título do Sergipano e um bom início da Série B é que eu vou me aliviar com essa derrota, na quarta-feira. Mas, como eu disse, a gente não pode desprezar toda a ótima campanha que teve. E em si, do jogo, propriamente do jogo, eu vi que o Confiança teve uma atuação, assim, o meu pensamento vai muito ao encontro do pensamento de Felipe Moura. O Confiança teve uma atuação muito inteligente para quem está enfrentando um clube forte de Série A. Não é um clube qualquer de Série A, um clube forte, um clube que vem crescendo, que vem se aparecendo como uma força de Série A. E a gente não poderia, a gente que é um clube que vai começar a engatear na Série B, subimos da C agora, que tá assim, que tem toda uma nova estrutura sendo montada e que influencia isso dentro de campo, sem dúvida também. Então a gente não pode considerar que podia entrar de peito aberto contra o Bahia. E esse era meu medo. Meu medo não era perder, apesar de, como eu disse, né, a gente chegou tão pertinho e por isso foi tão traumático, mas meu medo não era perder como a gente perdeu. Meu medo era sair de lá com 1-4, 5-0 na bagagem para trazer de volta para Aracaju. E como é que isso ia ser, como é que isso ia reverberar aí para o restante do Sergipano e para o início da Série B. Eu estava com muito medo disso acontecer. E, graças a Deus, pelo menos isso não aconteceu.
Infelizmente nós tivemos aquele azar, aquele chute belíssimo de fora da área, que para mim também, eu tenho convicção que aquele cara entrou para aquilo. Eu acho que Roger Machado, melhor dizendo, chamou o Daniel e disse: olha, a gente não está conseguindo entrar, eles estão bem fechados, está difícil, a gente está chuveirando na área, eles cortam, então entra, abre e bate no gol. O que você conseguir livrar e chutar é para bater no gol. E na primeira que ele pegou, ele conseguiu fazer, com um arremate belíssimo. Então, sorte deles e azar nosso, né? Infelizmente. Mas, bola para frente, né? Já ganhamos do Frei ontem e são as melhores expectativas agora para o jogo terça-feira também, e principalmente para o início agora da Série B. Valeu, meu amigo. O bom balanço. E para arrematar sobre a Copa do Nordeste, vou voltar para Felipe Moura. Felipe, ano que vem a gente voltando à Copa do Nordeste. Já foi suficiente, não só pela campanha desse ano, pelo acesso, as repetidas campanhas boas na Série C. Já criamos uma casca para que a gente possa ser frequentador assíduo das fases finais da Copa do Nordeste? Eu acredito que sim, Mike. Eu acredito que a gente tem time, sim, para poder chegar nas fases finais, para passar a fase de grupo da Copa do Nordeste. Eu acredito que essa chegada a semis mostra que a gente tem muita competência para até chegar à final. Acho que o trabalho que Iago França vem realizando na presidência do Confiança, ele vem sendo bom, graças aos trabalhos anteriores também. Ele não fez igual a maioria de alguns presidentes de clubes brasileiros aqui, né, que arrumam uma briga com as antigas gestões do clube e fazem tudo novamente e bagunçam tudo. E acho que o time, mantendo essa base aí com Mikael, com Reis, com Gorni, com Ítalo, com esses caras aí, com certeza a gente tem muita capacidade para chegar nas finais, sim, no próximo ano. E esse ano, fazendo uma ótima Série B, com certeza no próximo ano a gente vai ser, sim, um dos times favoritos. Valeu, meu camarada. Com certeza esperamos que continuemos agora sendo esse frequentador assíduo das fases finais e mais importantes da Copa do Nordeste, até, quem sabe, poder trazer esse título para cá. Beleza, vamos agora falar de Confiança versus Frei Paulistano, né? Copa do Nordeste já falamos bastante, balanço feito, bola para frente, agora é encarar os novos desafios. E dentre esses novos desafios tivemos o Frei Paulistano em jogo duplo, né? Jogo espelhado. O primeiro jogo foi ontem, Confiança 1, Frei Paulistano 0. Silvia Menezes, como é que você viu esse primeiro tempo de Confiança e Frei Paulistano, a começar da escalação bem ofensiva de Matheus Costa, onde ele quis mostrar para todo mundo que não é o retranqueiro que todo mundo fala. Como é que você enxergou esse jogo na etapa inicial? Mike, vou dizer a você, quando o Mikael fez o gol nos 7 minutos e que antes disso a gente tinha visto a escalação, eu disse, olha, o negócio vai ser bom, né? E aí, quando a gente vê a escalação, a gente diz, já é um time mais ofensivo e tal, ele quer mostrar, não quer que aquele jogo e tal. Aí Mikael Pou faz o gol nos 7 minutos. Gente, eu pensei que ia ser uma goleada. Não goleada, assim, porque o Frei Paulistano é uma equipe muito qualificada. Só que, assim, aquela esperança de, tipo assim, meu Deus, foi um gol aos 7. E, assim, as inúmeras vezes que a gente até tentou, se não me falha a memória, teve uma falta de Silva também, que foi, eu digo, olha, vai dar certo. Só que aí parece uma coisa muito pragmática. Ele faz e aí vem aquelas figurinhas que a gente compartilha. A gente compartilha lá no grupo do Bancada de Matheus recuar e tal. E aí pronto, o time faz o gol e, meu Deus do céu, aquele meio de campo, nossa senhora, muito aquela coisa assim, eu não entendo. Tipo, Iago mortíssimo, Ítalo e eu não sei por que Iago, assim. Se a gente fosse colocar na balança, eu preferia que ou Vila ou então o Everton tivesse entrado.
E, sinceramente, ontem eu fiquei... Tanto no primeiro quanto no segundo, foi uma atuação que o Confiança deixou muito, mas muito mesmo a desejar. E aí... Foi mais ou menos isso que eu vi. Eu não vou me prolongar muito, porque, nossa, meu Deus do céu. Ontem eu fiquei muito pistola. Eu não consigo pistolar que nem minha amiga Ellen, Carla, mas... meu Deus do céu. Valeu, minha amiga. Pois é, ontem esse primeiro tempo nos deu ilusão, mas a ilusão foi retirada. E o segundo tempo, Daniel, como é que o time volta para a etapa complementar? Como acontecem as substituições, enfim. Mande suas impressões da segunda etapa desse jogo entre Confiança e Frei Paulistano. Olha, Mike, eu acho o seguinte, que não tem como a gente analisar só o segundo tempo sem ver o primeiro tempo, né, sem linkar com o primeiro tempo e também com o jogo do Bahia, né? Ao meu ver, pelo menos. Eu acho o seguinte, que o segundo tempo, ele foi resultado disso tudo, do resultado do time estar meio morgado, meio rançoso ainda com a derrota, né, para o Bahia, e também consequência do gol que saiu muito cedo, muito rápido no primeiro tempo. Então, acho assim, eu não tenho justamente como ver, né, sei lá, minha visão às vezes é bem diferente talvez até da maioria, mas eu não vejo como, num jogo como o de ontem, com a escalação como de ontem, como um posicionamento do time como estava posicionado em campo, que o time fosse para jogar retrancado. Eu acho meio incompatível. Eu acho, como eu disse, foi consequência de tudo que tinha acontecido recentemente. Então, assim, o time se acomodou. O time jogou para o gasto apenas. Então, fez o gol logo no primeiro tempo, ficou ali meio que encebando, enrolando para acabar o primeiro tempo mesmo. No segundo tempo, eu gostei das substituições de Matheus. Acho que foram substituições que deram boa oportunidade do time se mexer, se movimentar ali, até porque, por exemplo, Iago e Ítalo estavam muito mal. Iago, para mim, não é novidade, mas Ítalo, infelizmente, eu venho sonhando, ansiando esse ano por uma grande atuação de Ítalo, como as grandes atuações que ele teve no ano passado na Série C, e infelizmente ainda não tive a oportunidade de ver, é só desejo. E assim, ele mexeu, deu a oportunidade do time assim, se movimentar, como por exemplo, eu vejo o Everton que está pedindo a oportunidade para começar um jogo. Eu, se fosse Matheus, eu já daria essa oportunidade, porque desde o jogo do Sport eu vejo que Everton vem entrando bem, e eu que sou um crítico forte de Everton, principalmente do Everton do ano passado, mas assim, eu tenho visto que ele vem entrando e vem dentro do possível ali, dentro do que ele pode, ele vem mexendo, melhorando o time quando entra. Então eu já daria a oportunidade de ver ele começando um jogo, porque eu vi que ele entrou bem ontem no segundo tempo, porque, como eu disse, não tinha como ele só dar um gás naquele time que estava jogando para ganhar de 1-0 só e pronto. Mas eu gostaria de ver ele, por exemplo, entrando de início no jogo de terça-feira. E assim, graças a Deus, apesar dos pesares, a gente saiu com 3 pontos. Não foi o jogo que a gente gostaria de ver, ter visto o Confiança jogar. Não acho que foi um jogo desastroso, muito pelo contrário. Foi um jogo que o time mesmo buscou, como eu disse, pelas circunstâncias, pela carga que trouxe da derrota contra o Bahia e pelo fato, aliando, né, fazendo a junção do fato de ter feito um gol logo no início do jogo, o time se arriscou, sem dúvida, como aconteceu no jogo do Sergipe, de tomar um empate e talvez até uma virada. Com certeza houve esse risco, mas o time, creio que talvez até inconscientemente, jogou para aquilo mesmo, jogou para garantir os 3 pontos e acabou-se. Espero que terça-feira seja diferente. Posso fazer uma observação aqui, o que eu acho, uma que eu venho fazendo. Fique à vontade. Eu era muito crítica a Matheus Costa, sabe? Mas depois de umas conversas no bancada, Mike também, que tranquilizava o coração, Jones e afins,
eu tento compreender aquilo que é tipo assim, a gente tá passando por uma fase de transição. A gente tinha um time que não era tão ofensivo, mas também não tão retranqueiro com o Daniel. E agora chega Matheus com essa proposta, um técnico que vem com bagagem de Série B e afins. E aí eu tento imaginar o seguinte, quero crer que seja isso. Que a gente, como é que eu posso dizer? Estamos nos adaptando de fato ao estilo de jogo que é proposto por Matheus. E aí, eu acho que até os jogadores já são tão tipo assim, não, o jogo vai ser esse e a gente treina para isso. E que aproveita dessas situações para meio que fazer um teste para nossa estreia na Série B. Eu quero muito acreditar que seja isso, porque, nossa senhora, é muito sofrimento, eu não aguento não. Um jogo de 1-0, aquela pressão, os times... Ah, meu pai, eu não quero... Chega, fico nervosa. Porque, minha nossa senhora, tipo, o time parece não querendo, assim... Quando chega no ataque, a gente não produz praticamente quase nada. A gente até tenta, tipo assim, tivemos chances com o Marcelinho, mas Marcelinho também estava num péssimo dia ontem. Para a pessoa que é o nosso líder de assistência, onde ele deixou bastante a desejar, com lances que tinham um perigo de fato de ter gol, mas aquele erro de passe, cruzamento muito fraco, e assim, meu Deus, mas era só isso. Assim, eu acho que agora a gente tem que se adaptar, porque é o que tem e já foi. Não adianta a gente querer um time à la Luizinho Lopes e assim, sabe? Mas é isso, era só essa observação. Silvia, eu vou comentar agora. A gente tá acostumado com técnicos que jogam muito mais com a bola no pé. No estilo até que o Betinho botou o freio ontem, a gente teve muitos anos com o Betinho, teve aquele time de Luizinho Lopes com Léo Ceará em grande fase, depois viemos Daniel, que usava um volante só, e agora a gente vem para um estilo muito diferente do que a gente é acostumado nos últimos anos, e de fato é uma questão de adaptação, mas eu ainda estou aqui na esperança que a experiência de Matheus Costa pela Série B e a própria característica do torneio vai dar razão à escolha da diretoria pelo trabalho de Matheus. Felipe... Opa, fala, Silvia. Virei o seu time, porque vocês fizeram minha cabeça com essa, porque eu era muito pistola com o Matheus Costa. Vocês estão ligados, principalmente Mike. Ô, Mike. Fala, Daniel. Só para pegar um ganchozinho aí na fala de Silvia e na sua, eu tenho até comentado com vocês, com os amigos lá do grupo, que eu tô vendo que infelizmente está meio que existindo um muro entre o meio de campo do Confiança e o ataque, coisa que a gente não via no time de Daniel Paulista, né? Eu que sempre fui um entusiasta dos times que Daniel apresentava, que montava no Confiança, sempre gostava muito, com futebol vistoso e tal, mas e só um parêntese, eu era entusiasta mesmo com um pouquinho de sofrimento que a gente teve no início desse ano, né? Que a gente ganhou uma de pênalti, outra de pênalti, não sei o que e tal, então a gente fica um pouquinho apreensivo, mas mesmo assim eu sempre fui entusiasta dos times que Daniel montava no Confiança. Mas eu tinha um certo medo, um certo receio com esses mesmos times que eu gostava dele, que era com a parte defensiva. Eu via um pouquinho as defesas do Confiança, as defesas que Daniel montava, eu via um pouquinho elas fragilizadas, um pouquinho expostas. E isso, pelo menos nessa reta final da Copa do Nordeste, com o Matheus a gente viu resolvido. A gente viu uma defesa bem sólida, principalmente quando a gente está com a defesa titular de Matheus jogando, que é a Nirley e Mancini. Quando Nirley precisou sair no jogo Santa Cruz, entrou o Luan, que é um ótimo jogador, mas a gente viu que caiu um pouco, a gente começou a passar sufoco, mas com essa defesa titular montada eu vejo bem sólida. Eu acho só que tem que se resolver essa questão da transição do meio campo para o ataque. Resolvendo isso, e eu acho que um grande problema que está aí para Matheus resolver recuperar o grande futebol de Ítalo, como eu disse, que ele não vem apresentando, e talvez encaixar ali André Moritz também, que eu vejo que é um cara ali que tem todo o potencial, já mostrou que tem talento para
pegar aquela bola com calma e sair distribuindo com qualidade e tal, mas que é um cara que tem há 8 meses que não joga, que tá sem ritmo de jogo por isso, que tá começando a conhecer o time, a pegar entrosamento, então tá com essa dificuldade ainda, e não pôde apresentar nada melhor em razão disso. Então acho que se Matheus Costa conseguir resolver isso, essa problemática da transição meio-campo-ataque, como a defesa, ao meu ver, está bem encaixada, bem montada, bem resguarnecida, talvez essa nossa visão de retranca que a gente tenha dele passe e se resolva, porque aí o time vai começar a fluir a bola da defesa para o ataque, que não está acontecendo. Eu tenho essa expectativa, não sei, posso mais para frente ser que os jogos, né, o desempenho do time venha me mostrar que eu estava enganado, mas eu tenho essa esperança, que o problema não é uma possível mania de retranca, né, de ser retranqueiro de Matheus Costa, mas uma problemática que ele tem que resolver, essa questão da transição do meio campo, de encaixar, de fazer com que o time flua mais nessa saída da defesa para o ataque, principalmente passando pelo meio campo, que não está existindo, e quem sabe daí o time engrenar e deslanchar. Não sei, essa é a minha expectativa. Espero que eu não esteja enganado. Valeu, Daniel. Como você respondeu quase... Fala, Silvia. Eu acho assim que tá faltando o Vertinho entrar para fazer esse meia de ligação, porque ele não coloca Vertinho, sempre deixa para o último ou para o segundo tempo. Eu acredito que seja isso, tipo ontem. Cadê o Amaral, o nosso pitbull, aquela coisa louca, meu Deus do céu. Eu acho, Silvio, que o Vertinho tá pedindo passagem. Ele já tá merecendo começar um jogo do início. Vila tá assim também. Vila entrou bem no jogo do Sergipe, fez até aquele gol bonito. Acredito que a gente deveria usar as peças que já estão no nosso banco há muito tempo, principalmente agora nessa reta final de campeonato sergipano, porque Vila e Everton tem muita passagem, conhece como ninguém o campeonato sergipano. Eu acredito que seja isso, a gente faltar assim, meio que atento e agora, nesse próximo jogo contra o Frei, no sem data contra o Sergipe. Acredito que aquele jogador que tenha vontade, que gosta do futebol, do campeonato sergipano, que conhece, né? Perfeito, Silvia, você falou uma coisa interessante. Se tem alguma coisa, alguma observação que eu gostaria de falar em relação à gerência do time de Matheus Costa, né, no time do jogo contra o Bahia, era justamente essa que você lembrou de Vila. Eu teria colocado Vila mais cedo naquele jogo. Eu acho que ele demorou um pouco a colocar Vila no jogo. Beleza, pessoal. Como vocês já adiantaram boa parte da próxima pergunta que eu vou fazer a Felipe, eu vou fazer duas. Felipe, pelas falas dos camaradas aí, a gente viu que esse ataque total de ontem, né, o time entrou basicamente no 4-2-4, tenta considerar que Reis, Ítalo, o Iago e Mikael, obviamente, são jogadores que mais do meio para frente, são meias atacantes ou mesmo atacantes de ofício, que é o caso de Iago. Esse ataque total não deu certo justamente porque ficou esse buraco no meio campo. Então, o que fazer para tornar esse time ofensivo sem deixar esse buraco no meio, e quais são as lições que a gente tira do jogo de ontem para a próxima rodada? O que fazer, basicamente, a Silvia e o Daniel já falaram, né? A gente precisa aí de um novo gás. Acho que Iago, essa insistência em Iago, eu até entendo de Matheus Costa, porque ele deve ver em Iago um cara que pode fazer um bom jogo ou distribuir melhor a bola ali no meio campo. Porém, no jogo contra o Sergipe e também no jogo contra o Santa Cruz, inclusive, ele não entrou bem, ele não entrou muito ligado no jogo. Então, assim, a gente tem boas opções, tem Rafael Villa, tem Everton, né, que podem ali ajudar bastante. Tem André Moritz também, que tá chegando aí, que é um cara que tava lá na Alemanha. Tá certo que não estava jogando a Bundesliga,
né? Estava jogando uma divisão de acesso à segunda divisão do campeonato, a terceira divisão, na verdade, do campeonato alemão. Porém, acho que seria a hora de dar oportunidade para Everton ou para Rafael Villa, caso ele queira, e assim segurar um pouco o Iago, né? Talvez por ele ter entrado em jogos que foram bastante decisivos, pode ter pesado um pouco, né? Essa coisa acredito que não, mas pode ter pesado um pouco. Quanto a Ítalo, eu vejo assim, eu também estou esperando aquele Ítalo de 2009 ele reaparecer, né? O Ítalo de 2019 foi muito decisivo na fase final da Série C, e no início do ano também teve muitos bons jogos ali no Campeonato Sergipano e na Copa do Nordeste. Porém, com essa paralisação e com essa volta, ele voltou um pouco desligado. Eu entendo que a parada também tem influenciado muitos times, e muitos jogadores também não voltaram 100%, mas a gente precisa do Ítalo para poder ter esse jogador, né, perfeito que a gente teve no ano passado. Quanto a parede do meio campo para o ataque que o Daniel falou, é o seguinte, eu acho que jogar num 4-2-4 é legal, é interessante, porém a gente precisa que Amaral e Jefferson, principalmente Jefferson, também estejam num dia muito bom para a gente ter uma calma lá atrás, para que o time que a gente esteja jogando contra não consiga ter um contra-ataque bem pesado e consiga marcar um gol, ou consiga ter ataques que nos deixem nervosos. Então, assim, eu acho que seria uma boa opção ali, talvez jogar num 4-5-1, talvez, né? 4-5-1 que eu digo seria com um Reis chegando ali de trás e com o Mikael na frente ali, né? Um Reis quase como um falso 9 e o Mikael ali na frente, quase como vou até falar que é uma coisa saudosista, mas quase como o Barcelona de Pep Guardiola, que ele jogava num 4-5-1, ele não jogava no 4-3-3. Ele tinha dois meio-campos muito bons ali, né? O Xavi, Iniesta, e tinha ali também o Sérgio Busquets ali, que era o cão de guarda, e tinha Eto'o, Henry e Lionel Messi ali na frente. Lionel Messi jogando de falso 9, invertendo posição às vezes com Thierry Henry. Lógico que com confiança a gente, né, com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa técnica, né, com um time bem abaixo tecnicamente, vamos dizer assim, do Barcelona, a gente não vai conseguir fazer isso, mas algo nesse sentido, assim, até para confundir a defesa ali com fazer o Mikael chegar como um cara surpresa ali, sei lá, né, ou então ele jogando pelas pontas ali, entrando como um centroavante, seria uma alternativa interessante. E o meio-campo ajudando bastante ali. Acho que Jefferson e Amaral tem grande potencial de passe, e os desarmes deles são bons também. Então acho que isso aí ajudaria bastante. Valeu, meu camarada. Pois é, esse buraco aí no meio-campo, tanto ele impediu uma transição defesa-ataque inteligente que fizesse a gente chegar com melhores condições de gols, como ele também deixou muito exposta a nossa defesa, que foi mais uma vez muito bem, mas estatisticamente o Frei conseguiu chegar mais no nosso gol do que o Bahia, por exemplo, do que o Santa Cruz. Enfim, isso é muito por conta desse buraco aí no meio-campo. Isso é uma observação. O time do Frei Paulistano, ele é muito bom. Aí você tem Luan. O time é muito bem treinado pelo Betinho. O Betinho conseguiu pegar um time que era muito fraco e melhorou bastante. Você falar do Daniel? Eu também acho, Felipe. Eu acho um time muito, muito competitivo, muito ajeitado, muito certinho, o Frei Paulistano. Eu também gosto. Eu concordo. Eu gosto, velho. Principalmente ali Luan. Não é por a gente olha assim, Frei Paulistano, pode pensar à primeira vista que é tipo um cachorro morto, mas muito pelo contrário, é um time muito, muito bom, muito perigoso.
Sim, bem treinado. Tem o filho de Betinho também, que joga muito bem também, Matheus, eu acho o nome dele. Muito. Matheus, muito bem. Muito bem, jogou bem. Aquele cabra, Rafael Granja, jogou bem ontem. Isso, Granja, apesar das faltas. Isso. As faltas do jogo. A Cássio fez uma defesaça numa falta cobrada por... salvo engano, foi por Reis. Isso, é a Cássio que eu tô falando, que fez uma grande defesa numa falta cobrada por Reis. E Betinho conhece os caminhos do Campeonato Sergipano, é com ele mesmo. Inclusive, não se assustem se esse Frei Paulistano for longe na Série D, já que Betinho é especialista em Série D. Subiu a gente, foi bem com Flor de Feira, foi bem com Itabaiana. O ano passado. Mesmo. Então, assim, não me assustaria se Betinho fosse bem com esse Frei Paulistano. Como eu falei, um time bem ajeitadinho, como vocês falaram, né? Bem lembrado. Só repassar aqui. Eu acho que tem tudo para ir longe mesmo na Série D, o Frei Paulistano. Sim, é um time muito bom. O time está sendo muito bem treinado, na verdade, né? Você tem ali o Betinho, que soube arrumar a casa ali do Frei Paulistano. O Frei Paulistano já vem fazendo bons campeonatos sergipanos. Então, assim, não é de se suspeitar essa nossa vontade de ver aí, por exemplo, ele despontando na Série D. A gente pode ter aí futuramente um Frei Paulistano na Série C, o Confiança na Série B, quem sabe futuramente um Itabaiana na Série B. Tá bom por aí, Felipe, tá bom por aí, tá bom. Fica com o Frei Paulistano na Série C, o Confiança na B, que tá massa. Mas eu fico muito feliz, sabe, com a evolução assim do futebol sergipano, porque ainda que a gente tenha essas ascensões, a gente tem um futebol ainda muito, muito esquecido, um futebol muito aquele grupinho fechado, aquela coisa, a gente não pensa em alcançar voos mais altos. E assim, a gente sabe que o Frei tem uma capacidade imensa de chegar mais na frente e ter mais um time aqui, né? Como a gente tem Alagoas, o CSA e o CRB, apesar que a gente não pode comparar uma história, porque ambos lá já tem uma história muito... como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Mas uma história, uma coisa antiga, uma tradição, é a palavra correta. E eu fico muito feliz em ver o Frei dessa maneira, sabe? Que apesar de pouco, o Betinho tá organizando certinho, a gente, sabe? Eu fico feliz. Silvia, como o Mike falou, bem lembrou, é Betinho mesmo. Betinho é o Mister Série D e espero que esse ano não, mas também vem no passado sendo Mister Sergipão, né? Pois é, Betinho já tem 3 títulos sergipanos no currículo, um acesso à Série D, algumas boas campanhas. Eu vou dizer aqui que eu não subiu aquele Itabaiana bem interessante que ele treinou, porque o Itabaiana fez uma cagada de escalar um jogador irregular, perdeu pontos e não subiu. Mas esse Itabaiana, quando o Betinho assumiu, ele conseguiu uma recuperação, ele bateu no Campinense, lá em Campinas, lá em Campina Grande, e bateu aqui também. Então, assim, Betinho tem tudo para ir muito bem com esse Frei. E torço por isso, tanto porque eu tenho carinho por Betinho, por tudo que ele representou aqui no nosso clube, em suas passagens, como também pela própria felicidade de Frei Paulo, né? Que quando eu fui casado, a minha ex-esposa morava na cidade do lado, então eu sempre ia lá, cidade bem, bem legal, pessoal bem gente boa na cidade de Frei Paulo, muito azulino lá, era impressionante quando eu ia lá com a camisa do Confiança, e todo mundo parava, falava, muito legal mesmo. Campeonato Sergipano, a classificação hoje, Clube Esportivo Sergipe, 8 pontos e um jogo a mais, venceu hoje o Itabaiana. Nós chegamos ontem com a vitória a 7 pontos, estamos na segunda colocação. Frei Paulistano, 4 pontos, está na terceira colocação, e o Itabaiana, 0 pontos. Com essa classificação de momento, como o Itabaiana, no máximo que ele pode chegar agora é a 9 pontos, salvo engano, ele vai ter um jogo contra a gente e um jogo contra o Frei. Não, a 6 pontos, o Sergipe e o Frei Paulistano automaticamente já estão na Série D de 2021. Caso o Frei não suba esse ano para a Série C, o Frei já vai estar na Série D do ano que vem, já que para a gente Série D já é superado, então a gente não disputa essa vaga.
Vamos lá, só para a gente fechar esse podcast e não parecer que a gente tá fechando os olhos. Por isso eu vou chamar o Daniel, e se vocês quiserem comentar também, podem comentar depois, antes da gente encerrar, sobre a polêmica da volta do estadual, na qual o Sergipe quer enfrentar o Confiança no próximo domingo, dia 9 de agosto. Só que o Confiança já estará viajando rumo a Araraquara, onde enfrentará o Botafogo de Ribeirão Preto pela segunda rodada da Série B. Esse jogo vai acontecer em Araraquara, porque a situação da pandemia em Ribeirão Preto está pesada e lá não está podendo acontecer jogos. Daniel Tete, começar com você e os outros se manifestem à vontade. E aí, Confiança força essa volta do estadual e agora a gente precisa dar um jeito de jogar esse jogo. Como é que faz? Negocia um adiamento, WO e seja o que Deus quiser, enfim. Olha, Mike, eu acho o seguinte, quem tem que se pronunciar inicialmente aí a esse respeito é a Federação Sergipana, porque não existe data marcada para esse jogo. Não sei, eu não vi pelo menos, posso estar enganado, mas pelo que eu pesquisei não tem data marcada. Então a Federação Sergipana é que tem... Hã? Não tem data marcada. Não tem data marcada. Né? Exato, foi o que eu tinha visto também. Então, assim, não cabe ao Sergipe, nem ao Confiança, estar dizendo quando quer jogar, quando não quer jogar. É a federação que tem que se pronunciar. Ela que organiza o campeonato, ela que é a responsável, a provedora do campeonato, então ela tem que, claro, não há necessidade de ser uma decisão totalitária. Senta com os clubes, conversa com os clubes, ajusta e diz, olha, dá para jogar tal dia, vamos jogar tal dia. Dentro das possibilidades, claro, de ajuste com os clubes. Confiança, claramente, tem uma posição, não vou dizer complicada, não vou chamar uma Série B de complicada, mas é uma posição que impede, né, de maiores possibilidades de agenda, de abertura, de data para esse jogo, claro, e daí tem que se observar com carinho essa questão. Claro que não vai encavalar um jogo em cima do outro, né? A gente tem que olhar a incolumidade dos jogadores, né? A saúde dos jogadores, preservar a saúde dos jogadores, em primeiro lugar, obviamente, mas também tem que olhar a posição do Sergipe, né? Que não pode ficar, nem o Sergipe, nem os outros times ficarem sem uma definição ad eterno, sem uma data, sem uma definição de quando vão jogar e finalizar o campeonato. Mas assim, dentro desse panorama todo, a princípio também a gente tem que olhar a questão do nosso time. Eu vejo assim, o Confiança voltou a jogar o Campeonato Sergipano junto com a Copa do Nordeste, voltou favoravelmente a volta junto com o Frei Paulistano e Itabaiana. Sergipe foi voto vencido, né? E ao meu ver, eu já comentei, exponho essa posição, tinha que se optar, né, dentro dessa situação toda sui generis que a gente vive. Ninguém quis que isso acontecesse, ninguém planejou, ninguém fez de má fé que isso viesse a acontecer, né? Infelizmente foi todo esse caos que a gente está vivendo da pandemia. E se você for observar dentro do calendário recheado de Confiança, ao meu ver, tinha que se tentar jogar agora. Eu estando à frente do Confiança, sendo diretor do Confiança, iria querer que o Confiança jogasse isso ou no final do ano ou no início de 2021, para encavalar toda essa agenda dele junto com a Série B, encavalar toda a agenda dele na Série B com o final do Campeonato Sergipano. Para mim, isso seria totalmente prejudicial para o Confiança. E eu, na condição de torcedor do Confiança, eu vejo que eu tenho que ver isso, ver a situação do meu time. Eu tenho que primeiro, infelizmente, ver um pouco de forma egoística, mas não tem jeito,
já que nós estamos representando um time, não uma federação, ver qual é a melhor posição, a melhor possibilidade de Confiança. E, ao meu ver, era jogar agora. Infelizmente, o Confiança, infelizmente por esse lado da agenda, óbvio, de jogos, né, do sergipano. Mas, felizmente, para todos nós, o Confiança progrediu, foi longe na Copa do Nordeste e atrapalhou mais ainda essa questão. Mas é uma questão, a meu ver, que não é exclusividade do nosso campeonato. Por exemplo, o Campeonato Baiano, o Bahia poderia estar nas finais, jogando contra o Bahia, contra qualquer time, e ia ter problema para finalizar o Campeonato Baiano também. Porque o Campeonato Baiano tem 2 jogos para serem jogados agora, certo? E aí o Bahia vai se jogar provavelmente contra o Atlético de Alagoinhas na quarta, e aí só poderia jogar provavelmente no sábado e no domingo. Se fosse o Vitória jogando essa final, o Vitória teria problema, porque o Vitória eu não sei exatamente, mas vai estrear ou sexta ou sábado pela Série B. Teria esse mesmo problema. Vamos ver outro. Temos também o Campeonato Catarinense. O Campeonato Catarinense ainda está nas semifinais. Hoje foi o primeiro jogo da semifinal. Teremos no meio da semana mais um jogo, né? E depois mais 2 jogos na final. E o Chapecoense vai ter problema também. O Chapecoense está jogando uma das semifinais contra o Criciúma. Vai jogar quarta-feira o segundo jogo da semifinal. E aí? Vai se jogar quando? A final, os 2 jogos das finais, né? As finais, caso o Chapecoense passe. Não tem data. Não vai ter data também. Então, eles vão ter esse mesmo problema. Outro campeonato que está em condição pior ainda, que eu dei uma olhada, o Maranhense. O Maranhense voltou ontem com o jogo Imperatriz e Sampaio Corrêa pela penúltima rodada. Na realidade, não. Vai se jogar a penúltima rodada. Era um jogo atrasado que o Sampaio Corrêa e Imperatriz não tinha jogado, está sendo retomado, se eu não me engano, da 4ª rodada, mas ainda vai se jogar mais 1 ou 2 rodadas da primeira fase ainda, para daí ter as finais. E o Sampaio Corrêa estreia sexta ou sábado a Série B também. Mais um campeonato que vai ter choque, vai ter problema com a Série B. Ou seja, infelizmente não entre aspas, privilégio do campeonato sergipano esse problema. Felizmente foi algo que foi causado pela pandemia, que agora a gente tem que torcer que se resolva da melhor forma possível. Se é que existe melhor forma possível, né? Como eu disse, alguns torciam, né? Opinavam para que se retornasse no final do ano ou no início do ano, que, ao meu ver, seria uma opção muito ruim para o nosso time, para o Confiança, que seria juntar tudo isso de final de campeonato com o calendário apertado e justo de reta final de uma Série B. Seria aquele, se correr o bicho pega, se correr o bicho come. Né? Então, assim, para o Confiança eu acho que não tinha opção. Ele tinha que votar pela volta do campeonato agora e tentar fazer o que desse para fazer. Se não conseguir, paciência, bota time reserva para jogar, faz o que dá, tenta ser campeão, mas eu acho que dentre as possibilidades, a menos ruim foi essa, de jogar logo agora, do que seria muito pior se deixar para o final do ano ou para o início do outro ano. Infelizmente não tinha, a meu ver, uma posição ótima, uma boa opção para se escolher, para ter como possibilidade de retornar ao Campeonato Sergipano. Ou então fazer, como se eu não me engano, Campeonato de Rondônia, ou foi Roraima, agora não lembro exatamente, que cancelou o campeonato, não vai ter campeão, não vai ter mais nada e pronto. Ou então era isso. Infelizmente eu vejo dessa forma. Não vejo como existindo uma outra possibilidade melhor do que está acontecendo. Os problemas vão acontecer, vai existir o choque agora, é sentar e tentar resolver da melhor forma possível. Se eu não me engano, Confiança tem uma brecha em agosto. Não sei se para o Sergipe dá para ajustar. É como eu disse, é a federação sentar, conversar com os clubes
e definir da melhor forma possível. Vamos torcer para que isso ocorra. Valeu, Tete. E assim, Felipe, já te passo para ti. Ok. Me permite discordar. Eu penso que Claro, mas fica à o vontade. pior momento. Não quero ser o paladino da verdade, nem o senhor da verdade, aqui, o dono da verdade, de forma nenhuma. Fica à vontade, é com prazer que eu escuto sua discordância, sua opinião, pode acrescentar bastante a minha. Fica à vontade aí. Valeu. Não, eu creio que a gente poderia, por exemplo, disputar a Série B termina em janeiro e a gente teria o mês de fevereiro para fazer esse retorno do Campeonato Sergipano e já emendar talvez com a temporada 2021. Eu não sei quando. Dificilmente essa temporada 2021 comece em março. A gente pode negociar isso. Por quê? Eu sempre penso que os pontos que valem na primeira rodada da Série B são os mesmos pontos que valem na última rodada da Série B. Então, qualquer disputa do Campeonato Sergipano chocando com a Série B seria prejudicial, seja ela no início, seja ela no fim, entendeu? Então, meu ponto de discordância é esse. A gente hoje está dizendo, mas a gente vai prejudicar a reta final da Série B. Tudo bem, mas a gente está prejudicando a reta inicial da Série B. Provavelmente a gente vai ter que se adaptar se o jogo na ida para o sul do país, fazer jogo contra o Botafogo seja ruim, mas provavelmente eles podem querer fazer igual foi esse clássico contra o Bahia. O time volta, chega em Aracaju, já volta para jogar, depois joga de novo pela Série B e viaja. E aí isso vai prejudicar com certeza, porque um jogador que pega Covid fica 14 dias fora, um jogador lesionado fica fora, e a gente está com a pandemia moendo agora em Sergipe. A gente teve um mês de julho que o número de mortes praticamente dobrou e o número de casos também. E por tudo isso, se fosse para fazer uma escolha racional, até por tudo que está envolvido no campeonato, eu deixaria para fazer isso para depois do campeonato, tanto da Série D como da Série B, porque não prejudicaria nem Itabaiana, nem FEI e nem a gente. E o Sergipe teria como se reestruturar, já que cedeu seu espaço para o hospital de campanha e estava sem elenco até bem pouco tempo. É isso. Eu geralmente eu não falo muito, mas hoje eu me manifestei. Felipe, queria falar alguma coisa? Beleza, eu compreendi isso, tranquilo. Beleza, valeu. O Daniel falou e eu acho realmente a federação tem que ouvir hoje, principalmente ouvir o Confiança. Beleza, tudo bem jogar o jogo agora, mas e aí? Vai atrapalhar o time? Pô, o time tem que ir para Araraquara, cara. Então, assim, jogar aqui, pegar um voo para Araraquara, né, fica muito, muito juntinho. Terminar o jogo, já correr pro aeroporto não é legal. E ainda mais chegar para jogar no outro dia na cidade, o time não vai ter descanso. Então, assim, eu bebo da mesma fonte do Daniel. Acredito que a federação tenha que ouvir Confiança e Sergipe, mas eu também acho válida a situação que o Mike mostrou. Que se isso aí puder ser jogado pro final da Série B, que já termina lá em janeiro, seria interessante demais. Porque aí pegaria, beleza, que o campeonato, talvez os campeonatos estaduais, com essa nova realidade dos campeonatos brasileiros, não sejam mais no início do ano. Talvez eles tenham esse delayzinho aí do início do ano, né? Demore mais ou menos um mês um pouquinho para começar e tudo mais, termine antes do início do campeonato brasileiro. E acho que é importante que a federação ouça. Porém, se tiver que jogar, eu, sendo Iago, eu tentaria ver com a federação se eu posso colocar um sub-23, porque tem um jogo importante, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, se eu tô querendo lutar pelo menos para permanecer no Campeonato Brasileiro, eu preciso ter o time 100%. Então, ou eu colocaria deixava alguns reservas junto com o time sub-23 para serem usados nesse jogo, com um auxiliar técnico, uma coisa do tipo, e ia para Araraquara, ou se não for possível, se tiver que jogar com o time titular, tentar postergar isso aí até onde der, porque não é possível que
a Federação Sergipana vá beneficiar o Sergipe pelo Sergipe querer jogar com confiança assim, desse jeito, né? Ô Felipe. Pode falar. Não, só um pensamento disso que você comentou. Eu só acho uma coisa também. As coisas, em razão de tudo que a gente vem vivendo, as coisas estão muito indefinidas, muito obscuras, numa zona bem cinzenta, que a gente não sabe nada o que vai acontecer, a gente não sabe se a gente vai entrar numa segunda onda daqui a pouco, numa terceira onda, sabe-se lá o quê, quando vai sair vacina, se vacina vai ser eficaz, como é que vai ser. Então, assim, eu vejo como muito arriscado também você se jogar qualquer decisão para o final do ano, para o próximo ano. Até porque no próximo ano a gente tem um monte de problema aqui, tipo, problema entre aspas, né? Tem início de eliminatória de Copa América, não sei o que, ou seja, já vai ter um calendário apertadíssimo para a Série A e Série B, principalmente. E esperamos que a gente esteja numa das duas séries, né? Dessas duas séries, A e B. E a gente contar com essa possibilidade que vai conseguir encaixar uma final em fevereiro, antes do início do estadual, que a gente não sabe nem como vai ser esse calendário, não sei. Eu acho também que postergar um problema que pode se tornar uma bola de neve e terminar sendo pior do que agora. Tá entendendo? Do que se resolver agora, tentar matar essa questão logo agora, resolver por hora, pronto, sem postergar, e deixar de ter qualquer expectativa do que pode vir, até porque a gente não sabe como vai vir, como vai ser, né? Ou então, como eu disse, se tomar uma decisão radical, acaba campeonato, não se... Até está praticamente definido, né? Só falta definir uma vaga na Copa do Brasil e uma vaga, as vagas, né? Que na Copa do Nordeste, né? Que ou a pré ou vai ser de Confiança ou Itabaiana, né? E ver quem é que vai ficar nessa ordem aí, de para a fase de grupo direto da Copa do Nordeste, quem vai para a pré. Né? Então, assim, já que tem um problema todo, declara que foi cancelado o campeonato, não tem encerramento e bola para frente. Hein? Que, para mim, é a pior das situações. Mas eu não vejo como solução se jogar para, como eu disse, para uma situação, para uma realidade que está muito obscura para a gente, que é que vai ser o início do próximo ano. Para mim está tudo muito cinzento, sem noção do que vai ser, sem clareza de qual realidade a gente vai estar vivendo, né? Não que a atual seja fácil, mas pelo menos a gente está conseguindo lidar com a situação de agora. Os jogos estão acontecendo, não houve nenhum problema sério com nenhum jogador, a gente não tem informação de jogador que tenha ido para a UTI, que tenha tido um problema sério com Covid ou algum funcionário de clube e tal. Então, pelo menos está, na medida do possível, fluindo agora, sendo que a gente não sabe o que vai acontecer mais na frente. Verdade. Eu acho assim, se for para cancelar... Pode falar, Silvia. Não, só uma observação. A gente não tem time sub-23, sub-20, base nenhuma treinando. Então aí seria complicado mesmo. Então aí, cara, se for para parar... mais um fator complicante, mais um problema, mais um fator complicante. Os times, quase todos os seus times, dissolveram o seu trabalho de base nesse período. Aí, bom, é aquele negócio. A gente tem que ver agora qual que vai ser a da federação, o que é que eles vão dizer sobre isso. Se tiver de jogar, cara, infelizmente vai ter que jogar. E assim, uma observação, né? Uma das coisas que a gente sabe que aconteceu, essa forçada aí também do Confiança de querer decidir o campeonato em campo, essas coisas, uma das coisas era prejudicar infelizmente o Sergipe, o nosso rival. E hoje, com a vitória eu acho que foi 4-1, se não me falha a memória,
contra o Itabaiana, o Sergipe conseguiu a vaga na Série D, porque eu acho que um dos objetivos era fazer assim, não, fazer com que o Sergipe passe sem calendário mais um ano, porque o Sergipe, se o campeonato terminasse como tinha se encerrado a primeira rodada do quadrangular final, o Sergipe teria essa vaga na Série D e conseguiu em campo. E uma das coisas que eu também acho que o campeonato sergipano não deveria ter votado e que o Confiança forçou um pouquinho, nesse aspecto eu até entendi, era fazer um pré-retorno para a gente saber como é que andava o time para a Copa do Nordeste. Isso daí, tipo assim, eu acredito que tenha sido a intenção, só que infelizmente a gente não controla o vírus e que a gente sabe que devido aos decretos a gente estava impossibilitado de treinar, não estava podendo ter jogos, porque aqui, como o Mike falou, os casos em julho, eles praticamente dobraram, então é uma coisa bastante complicada. Eu acredito que a federação não vai dar muita importância ao Sergipe querer jogar agora no domingo, porque o que a federação ela falou, que ela ajudaria sim os times. Acho que a prefeitura... também um apoio da prefeitura, se não me falha a memória, foi ao Sergipe Confiança, ajudou com 100 mil, eu não sei se para Confiança foi 100 mil reais, mas para o Sergipe eu não sei se tinha sido isso, e a federação garantiu que ajudaria o Sergipe com relação a essa situação, porque desde então, desde quando foi criada a tabela, a data desse jogo da agora, ela não existia. Então o Sergipe não venha querer tumultuar agora e dizer bem assim, a gente quer jogar no domingo, porque não pode. Se não tem data, não tem data, até mesmo porque a gente depende de um calendário. E nunca na vida que a CBF vai adiar uma partida de Série B simplesmente para atender gosto de campeonato sergipano. A gente venhamos e convenhamos que nunca isso vai acontecer. Copa do Nordeste não foi adiada, imagine campeonato Série B. E é isso, agora que é uma situação bastante complicada e que infelizmente o Confiança comprou a briga de começar ter o retorno do campeonato estadual e que a gente vai ter que, se tiver de jogar, que nem o Felipe falou, vai ter que jogar, independente dessas coisas, apesar de não concordar, porque jogador não é máquina para você estar nessa quantidade de jogos absurdas, porque, gente, é muita judiação, velho. Tipo, os caras, um jogo... voltando agora de quase 4 meses parados e ter que fazer uma maratona de jogos, fora calendário, fora... É muito complicado, muito, 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 muito. Eu já achei errado ter clássico na segunda-feira, depois do jogo do Bahia. Pra mim não deveria. Pra mim deveria se ter esperado um tempinho, sei lá, ter visto alguma forma de não ter esse jogo. Pô, o cara termina o jogo no sábado, aí já vem jogo contra o Sergipe. Aí na quarta, jogo contra o Bahia. Pô, descansou o quê? Perfeito. Foi complicado mesmo, Felipe. Eu só queria eu só queria pedir licença a Silvia de uma coisa, de discordar veementemente, com toda a licença dela possível, dessa questão, dessa possível conspiração do Confiança querer voltar para prejudicar o rival. Até porque eu acho o seguinte, eu acho que o Confiança pensou em si e deveria pensar em si no momento da decisão. Foi uma decisão democrática, onde os 4 clubes votaram e o Confiança votou por si. Até porque cada clube ia votar por si também. Ou seja, foram 4 votos numa decisão plural, certo? Que se tomou junto à Federação Sergipana, onde se decidiu. Sendo que, a princípio, 2 times que votaram a favor da volta foram extremamente prejudicados depois com problemas administrativos de renúncia de presidente e tal. Se existisse toda essa visão de prejudicar o Sergipe e tal, não sei o quê, eu acho muito complicado de ter se costurado tudo isso, sendo liderado pelo Confiança, para prejudicar só o Sergipe. E, ao meu ver, no momento que se tomou a decisão de retornar ao campeonato sergipano, de longe, o clube que teria mais probabilidade de ter problemas com o retorno seria o Itabaiana. No meu ver, no que eu sei de fora, obviamente, eu não estou lá dentro, mas do que eu sei de fora, o clube que estava em pior situação de retornar ao campeonato sergipano naquele momento, que tomou a decisão de retornar, seria o Itabaiana. Então, e nada se iria...
Exato. E nada se iria prejudicar extremamente ao Sergipe dentro dessa conspiração de detonar o Sergipe, porque o Itabaiana indo mal, iria acontecer o que aconteceu, uma vaga já seria certa do Sergipe. Diferentemente que se postergasse para depois, no final de uma possível Série D que o Itabaiana vai jogar, vai se reforçar, vai poder aprontar o time melhor e dificultaria muito mais o acesso do Sergipe para uma Série D. Eu vejo assim. Mas também não posso dizer que é realmente isso, porque eu não estou dentro do Itabaiana, principalmente. Pessoal, assim, deixa eu dar opinião aqui de novo, eu sair da minha postura de apresentador. A questão é aquela velha ditado, né? 2 erros não fazem um acerto. E nem estou dizendo aqui que foi um erro a volta do estadual, é simplesmente a minha opinião discordante. Agora, voltou. Beleza. Só que o Sergipe, por ter votado contra, ele não ganha automaticamente o direito de marcar os jogos. Quem marca os jogos é a federação. Porque o Sergipe só tem contrato com seus jogadores até o dia 14. Paciência. Que a federação ajude o clube. Porque ele sabe também que o Confiança indo bem na Série B ajuda a Federação Sergipana no ranking nacional de federações. Então, perfeito, uma coisa tem que... Está tudo alinhado. Se o Sergipe precisar estender esse contrato por mais 15 dias, já existe precedente na CBF para contratos quebrados, assim como existiu o precedente para um contrato de 1 mês, já que antigamente o mínimo era de 3 meses, e também, assim, a gente, por mais que existam posições discordantes dentro da torcida do Confiança, entre aqueles que eram favoráveis e contrários à volta, isso não dá o direito de Sergipe dizer, quero jogar no domingo. E jogar no domingo por quê? Porque você joga contra o Frei no domingo. Por que quer jogar contra a gente no domingo? É isso aí, Mike. Entendeu? Vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Seria o ditado. Mais alguma coisa, querida e queridos, sobre esse caso? Ou podemos ir para as despedidas? É só falar, Daniel, você pode discordar a qualquer momento, viu? Eu também, às vezes, a gente se estressa porque é uma coisa, a gente fica preocupado, mas se escutar os bancadas, eu também tenho uma posição muito assim, sabe? O Sergipe quer tumultuar de uma forma ou de outra, porque como é que o cara não tem data estabelecida, desde a primeira tabela, o cara dizendo assim, não, a gente quer jogar no domingo com confiança, sabendo de todas as nossas limitações. Tanto de viagem, porque Araraquara não é que nem Salvador, que são 4 horas de viagem daqui de Aracaju para Salvador, a gente vai de ônibus numa beleza. Para o cara jogar numa sexta e no domingo ter que estar aqui para poder jogar com o Sergipe. A gente também, que nem o Mike falou, tem que ir devagar, porque para a federação, Confiança é bem mais rentável do que o Sergipe, devido à nossa posição hoje em dia, e é isso. É isso, Silvia. E isso não é ser soberbo, não. Isso é ser pragmático. Quem é o mais rentável hoje é o Confiança. Isso não é soberba, não. E, Mike, só uma sugestão, cara. Num assunto tão polêmico e complexo como esse, se você for perguntar algo mais, a gente vai terminar passando a noite aqui discutindo, viu? Esse programa é na madrugadão da bancada azulina. É isso mesmo, é capaz de virar isso. Então vamos para as despedidas, que eu tenho uma criança que voltar para dormir agora. Somos 2. Beleza. Vamos lá, então. Fábio Moura, gostaria de agradecer você. Espero que seja o primeiro de muitos. Gostamos muito da sua participação. Sua despedida aí para a massa proletária, que a gente pode esperar para os próximos jogos, para essa semana que se inicia aí e que já se inicia cheia de jogo para fazer. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse podcast. Obrigadão ao Mike, ao Daniel, à Silvia. O papo foi muito bom mesmo. Espero que a gente possa voltar aí mais vezes e principalmente com boas notícias, tanto daqui de Minas, né? Falando sobre os times mineiros aí, o América Mineiro, o Cruzeiro, que tá mal no Campeonato Mineiro, né? Tá disputando hoje a Taça Inconfidência. Nunca disputou antes na história. Primeira vez. E, cara, dizer que essa semana aí... Pode falar, Daniel. Que continue assim. Pois é, a fase aqui não tá boa, não. A torcida do Cruzeiro tá muito, muito irritada. E que a gente continue
né, que eles continuem nessa fase ruim aí, que a gente pegue eles nessa fase ruim, que aí vai ser bom pra gente também. E dizer pra massa proletária que esse ano, com fé em Deus, a gente vai ter muitas boas notícias. Espera aí da nossa continuidade na Série B e vamos junto. Muito obrigado mesmo aí pelo espaço aqui no podcast. Espero voltar muitas mais vezes. Valeu, camarada. Silvia Menezes, e aí, Silvinha, suas despedidas, suas palavras finais nesse podcast. Fala, Mike. Agradecer mais uma vez aos meus companheiros de bancada por mais um bancada super bom, com papo maravilhoso, onde a gente desconta nosso estresse, nossa raiva, a gente conversa por nossa paixão pelo Confiança, e que desejo uma boa semana a todos, que amanhã, né, tem pré-jogo contra o adversário Frei, e que tudo dê certo pra gente. Boa noite e uma boa semana novamente. E bem-vindo, Felipe, mais uma vez, e que vida longa, voar bancada. Obrigado. Tá com o Matheus na cabeça, né, mulher? Pra vocês terem a noção. Já vou estar sonhando com você. Daniel Terti, suas palavras de despedidas, meu amigo, para que a gente comece bem essa semana histórica da nossa volta à Série B depois de 26 anos. Tem muitos torcedores, a gente que já está aí no Sub-40, a gente ainda viu Confiança da Série B, mas eu creio que boa parte do torcedor nunca sentiu esse gostinho. Deixa eu falar só uma coisinha, que eu tô triste. Meu aniversário ia ser na estreia do Confiança aqui no Batistão, e a gente vai ter que ser virtualmente. Ô, tristeza. Meu Deus do céu, eu tava tão feliz. Também, Silvio, meu aniversário é um dia depois. É isso mesmo, Silvia. Primeiro, eu acho que Silvia está acordando, dormindo e sonhando com o Matheus Costa na cabeça, né? tá impregnado mesmo, né? Mas também. O jogo do CRB pode falar. O jogo do CRB contra o CRB é inesquecível. Lucas é porque Lucas Matheus não tá aqui, porque senão ele ia dizer que é insuperável, como o Mike também já disse. Eu não consigo. Eu acho que de 10 coisas na minha cabeça, 8 se vem Confiança e Matheus Costa. O time retornou. É isso aí. A outra situação, também como bem comentado por Silvia e por Mike, né? Realmente vamos realizar um sonho com tristeza, né? O sonho tão sonhado, tão esperado do retorno à Série B, infelizmente vai ser dessa forma, longe do nosso time. A estreia em casa, mas ao mesmo tempo fora de casa. Nós não poderemos estar no Batistão junto ao nosso time, né? Parecendo que está jogando em outro local. Infelizmente também é triste. Mas, Mike, eu queria agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui partilhando com vocês do Bancada. Agradeço a Silvia, a você, e queria dizer que também foi muito bom poder conhecer o Felipe, estar com ele hoje à noite também, dividindo todo o nosso debate aqui com vocês. E assim, pedir desculpas se eu me alonguei por algumas opiniões, algumas falas minhas, se talvez tenha sido tão veemente, mas assim, como tudo que envolve futebol e torcida, é paixão, e assim, principalmente porque eu vejo que quase sempre nessa situação, nesses debates que a gente vem fazendo sobre essa questão, principalmente, eu venho tomando uma posição talvez minoritária dentre a nossa torcida. Então, assim, eu busco esclarecer muito bem, até para que não seja entendido de forma diferente do que eu quero externar. E também para deixar claro que eu não quero ser, assim, me achar o senhor da verdade, muito pelo contrário. Pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, tudo isso que eu penso hoje se mostre completamente errado e que deveria ter sido ou será feito de forma totalmente diferente. Eu apenas, como torcedor apaixonado de Confiança, busco visualizar o que pode ser melhor dentro dessa triste situação que a gente vem vivendo, o menos ruim, talvez, para o nosso clube.
e que Deus nos permita que tudo que venha acontecer daqui para frente seja da melhor forma resolvido, tanto dentro de campo como fora de campo. No mais, desejo boa noite a todos do bancada, a todos os ouvintes, um abraço a todos e que essa semana venha a ser promissora como a gente está esperando. Valeu, meu amigo. Sua opinião sempre engrandece o bancada. No bancada a gente sempre preza pela diversidade e sempre preza pelo respeito. E as opiniões discordantes e o respeito a elas tá no DNA do bancada, junto com o seu, um podcast clubista e azulinho. Ellen Graça não pôde chegar, teve algum Mike, só para fechar. Fecha. E por isso o meu orgulho de participar do bancada, por isso que você falou, beleza? Beleza, meu amigo. Ellen Graça teve uns contratempos, não pôde chegar, eu anunciei a possível chegada dela, mas fica para a próxima. Nossa Ellen está voltando e quando ela voltar, vai voltar com tudo. E da minha parte, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que chegaram até aqui, que a gente tem uma semana abençoada, com muita paz, com baixa dos casos do coronavírus, baixa de mortes, que a gente consiga ir se livrando dia após dia dessa pandemia, até que chegue a vacina e que ela chegue rápido, e que essa semana ainda teremos bancada e andar com pau. A gente vai ter o pré-jogo contra o Frei, vamos ter pré-jogo contra o Paraná, e penso que seria interessante a gente fazer um bancada especial sobre a Série B. Então, preparem os ouvidos, tem muita louça para lavar, muita caminhada para fazer, e a gente vai ter bancada essa semana. Overdose do bancada, né? Overdose do bancada do ouvido, né? Pois todas as casas ficaram limpas, porque vai estar todo mundo ouvindo bancada e limpando, cuidando da casa. Eu ainda estou me acostumando com essa ideia de muitos jogos do Confiança. Série B, nossa senhora. Pois é. O problema é esse, a gente se acostumar com muitos jogos. Quando tudo se normalizar e não acontecerem tantos jogos assim, a gente mal acostumado. E eu tava brincando que em casa que futuramente, tomara Deus que futuramente sejam muitos jogos, a gente tenha Libertadores, que a gente tenha, sei lá, Mundial Interclubes. Isso é sonho bem distante, mas com fé em Deus a gente chega lá com confiança e esse é o sonho maior de todo torcedor de Confiança, acredito. Exatamente, né? Esse é o limite agora. É isso, pessoal. Um grande abraço. Ô, Matheus, olha o outro aí. Não é o sonho, não, é o planejamento, viu? É o planejamento. Muito bem, meus amigos. Boa. Deixa eu finalmente me despedir do pessoal. Grande beijo para todo mundo. Forte abraço, saudações proletárias e fui!